que vamos, minha gente, vamos que vamos, Marcelo Beckler, agora devidamente seguro, certo de que eu não estou traumatizado, né? Pelo contrário, eu consegui regenerar um trauma que era uma cicatriz profunda na minha alma e tem relação com o tema do programa de hoje, né? É claro que qualquer desculpa que você me der, Marcelo, você que escreveu o roteiro e pseudo que escolheu o tema, eu vou falar de Fluminense, vou falar de Libertadores, mas dessa vez até que tem a ver. Até que tem a ver com o nosso tema, porque falaremos sobre essa questão, né, esse ato que o futebol brasileiro habita nesse momento, que é Uhum. muito grande para a América do Sul e muito pequeno para o Mundial de Clubes, né? A gente é a Europa da América do Sul, mas a gente não consegue sequer chegar perto da Europa e Europa porque a gente está morrendo na semifinal do Mundial de Clubes com mais frequência do que atingindo a final. Enfim, a gente vai trazer dados, estatísticas e, claro, impressões extremamente erradas. Marcelo Beckler. É isso, Fred. Bom dia para você. Bom dia para quem está assistindo a gente. Basicamente, isso aqui vai ser um programa para a gente já passar pano para o que pode acontecer para o Fluminense no Mundial. A gente vai falar que o Mundial é muito difícil para os brasileiros e vamos aqui argumentar 1000 vezes por quê. Por que vocês não fizeram isso antes, quando o Flamengo, quando o Palmeiras foi jogar? Porque agora é o Fluminense. Então agora a gente vai fazer isso. E porque também não tinha Vinheta. programa. É verdade. Vinheta. É o seguinte, a gente vai dividir aqui falando primeiro por que os brasileiros dominam a Libertadores da América e depois por que os sul-americanos pararam de dominar, isso sim, porque os sul-americanos dominavam o Mundial Interclubes até, eu ia falar pouco tempo atrás, mas até 1995, isso já deve ter uns 30 anos. Tem um tempinho. Porque pra gente que parou em 2000, né, 95 tá 5 anos atrás, mas já tem um tempo. Seguinte, Fred, por que o Brasil domina a Libertadores da América? O Brasil ganhou 10 das últimas 15 Libertadores, sendo 6 das últimas 7. Nos últimos 15 anos, 4 argentinos e um colombiano. O Atlético Nacional também ganhou a Libertadores. 6 de 7 Libertadores brasileiras, fora os vice-campeonatos, né? A gente teve algumas decisões entre brasileiros. Para você, o que acontece que hoje os brasileiros têm e os outros sul-americanos não têm? E além disso, das últimas 5 finais, 10 finalistas, 8 brasileiros, né? Os únicos 2 intrusos dessa festa, desse monopólio, foram Boca agora e River lá atrás contra o Flamengo. Nem mesmo a final única, né? Que deveria reduzir um pouco a chance do título brasileiro, tirou, porque nas únicas 2 finais únicas que não foram entre brasileiros, os títulos também terminaram com o Brasil, primeiro com o Flamengo e depois agora com o Fluminense. Cara, basicamente a economia brasileira ela é muito acima da economia dos pares ali da América do Sul. Tem outros países que economicamente também estão bem, mas que não têm a capacidade de produção de jogadores também como o Brasil, né? Eu acho que são 2 vertentes que explicam isso. A gente produz muitos bons jogadores, né? As categorias de base do futebol brasileiro, elas são muito boas. A gente tem diversos clubes aí da primeira divisão e não somente, que por muitas vezes tem mais no time titular jogadores formados na própria categoria de base do que contratações de medalhões. Olha aí o Fluminense, né? Que tem de Xerém várias marcas desse título da Libertadores e titulares na final contra o Boca Juniors. E também a questão de, cada vez mais, contratamos os destaques dos nossos vizinhos, né? Desde Cano, passando por Arrascaeta, passando por treinadores. Então, assim, a concentração financeira ela está no Brasil e, por consequência também dela, o talento. É por aí, Beckler? É por aí, mas eu acho que, finalmente, algo que a gente debateu durante muito tempo, e toda vez que o Brasil não ganhava uma Libertadores, que ficava longe, tinha uma grande discussão para onde está indo o futebol brasileiro, está bem cadente ou não está, e se traçava alguns pontos a se melhorar, e eu acho que todos esses pontos estão melhorando. Os clubes estão, não só porque a economia do Brasil hoje é melhor que a economia de outros países da América do Sul, mas os clubes estão trabalhando bem para ganhar dinheiro. Os clubes estão com bons programas de sócio-torcedor, estão enchendo os estádios, a média de público do Campeonato Brasileiro está cada vez melhor, estão conseguindo bons patrocínios, bons contratos de televisão, estão, como você disse, né, trabalhando bem a base também. Muitos clubes brasileiros, o Palmeiras, por exemplo, nunca formou tantos jogadores como ele consegue formar agora.
Palmeiras, por exemplo, Copa São Paulo, que eu não acho que é um balizador para quem é um grande formador, mas o Palmeiras até outro dia nunca tinha vencido a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então, é sim a conjuntura global do país, que o Brasil está numa condição econômica melhor que os outros, mas eu acho que os clubes brasileiros estão trabalhando bem. Se você sai para conversar com qualquer diretor de clube brasileiro hoje, é muito diferente o perfil do que o diretor do clube brasileiro dos anos 90, que era o poderoso chefão, assim, né? Era uma figura emblemática, carismática, triunfalista, com pouquíssimo conhecimento sobre muitas coisas. Hoje é uma galera que lida muito bem com scout, que integra todo o clube como uma empresa, que sabe como trabalhar. Então, parabéns aos clubes brasileiros. Esse domínio nos últimos 15 anos tem muito a ver com a evolução do futebol no Brasil. E tem dois nadando de braçadas, né? Quando a gente olha para essas últimas 5 finais conquistadas por brasileiros, só em uma, que foi a última, Fluminense e Boca, a gente não teve ou Flamengo ou Palmeiras, né? Então a gente tem Flamengo e Palmeiras com orçamentos, por méritos próprios, né? Evidentemente, muito acima do que os demais clubes brasileiros que, mesmo com organização, por exemplo, Atlético Paranaense, Fluminense, Botafogo e outros, Bahia, a gente tem um hiato, né? um abismo de orçamento entre Palmeiras, Flamengo e o restante. Não à toa são os clubes que mais chegam e mais conquistam a Libertadores nos últimos anos. Pois é. Falado de por que os brasileiros dominam a América do Sul, vamos entender o domínio europeu sobre os sul-americanos, Fred. Então, a gente olhando para esse Mundial de Clubes, que já teve diversos nomes, né, o Intercontinental e tudo mais, a gente olha entre 60 e 94, tá? A América do Sul ganhou 21 títulos contra 13 dos europeus, tá? Entre 95 e 2022, a Europa ganhou 23 contra 6 dos sul-americanos. Então, assim, tem um divisor de águas aí, né? O europeu não liga, mas nunca ligou. Não quer dizer que esse título ficou mais importante para os europeus, eles levaram mais a sério. Teve algo muito mais profundo do que a questão psicológica de foco mental dos jogadores europeus ou dos clubes europeus para essa final, e o Beckler vai explicar como ninguém. Pois é, como ninguém não, porque eu acho que qualquer um que lesse o que está escrito aqui conseguiria explicar. Mas 2 asteriscos rápidos. Entre 60 e 94, se você for fazer as contas de 21 títulos a 13, está faltando anos aqui. Em 2 anos não se disputou o Mundial. Se eu não me engano, 73 e 78. Enfim. E entre 95 e 2022 está sobrando, porque 23 versus 6 dá 29 anos e aqui tem 28. Porque em 2000 teve 2 mundiais, né? Teve um entre Boca e Real Madrid, a Intercontinental, e teve um mundial disputado no Brasil, vencido pelo Corinthians contra o Vasco. O primeiro mundial da FIFA, aí teve 5 anos de ato e voltou a ser disputado como é até hoje, desde 2005. O que mudou para que a gente viesse de 21 títulos a 13 para 23 a 6 é a Lei Bosman. Em 95 entra em vigor aqui na Europa a Lei Bosman. Bosman foi um jogador belga que queria trabalhar onde ele quisesse. Como todo trabalhador da União Europeia podia fazer sem ser considerado um estrangeiro. Os jogadores de futebol ainda viviam uma legislação diferente. Então, em 95, depois da aprovação da Lei Bosman, os europeus deixaram de ser considerados, dentro da União Europeia, estrangeiros. Então, o Real Madrid, que era um clube só de espanhóis e podia ter 2 estrangeiros de qualquer lugar do mundo, qualquer francês, alemão, italiano, holandês que viesse para o Real Madrid não seria mais considerado estrangeiro. Então, a gente começou a ver que os clubes mudaram completamente o seu perfil, podendo contratar os melhores jogadores de outros países. Olha só alguns exemplos para você ver. 96, uma final entre Juventus e Ajax. 32 jogadores relacionados para a final, porque naquela época só podia 5 jogadores no banco de reservas, então 22 titulares mais 10 reservas. Desses 32, eram 26 jogadores locais e 3 estrangeiros para cada lado, somando 6 estrangeiros. A Juventus em 96, na final da Champions, tinha 9 italianos no time titular. O Ajax tinha 8 holandeses no time titular. 2 anos depois, 98, o Real Madrid ganhou da Juventus.
já se podia relacionar mais jogadores. Então eram 36 jogadores relacionados para a final, as equipes já podiam ter 7 jogadores no banco de reservas. Desses 36, 23 eram locais. O Real Madrid tinha só, em 98 já, hein? O Real Madrid só tinha 4 espanhóis no time titular, 9 no elenco. Já tinha metade do elenco do Real Madrid, 9 estrangeiros. E a Juventus, que 2 anos antes tinha 9 italianos entre os titulares, passou a ter 7 italianos no time titular. Já caíram 2 italianos no time da Juventus. E a Juventus de 96, que tinha 3 estrangeiros no elenco, já tinha 6 em 98. Mais uns exemplos. Em 2000, a final entre Real Madrid e Valência, 2 times espanhóis. 36 jogadores, 50-50. 18 jogadores espanhóis, 18 jogadores estrangeiros. O Real Madrid com 7 espanhóis titulares, 9 no elenco, 9 estrangeiros, manteve a média de 98. Valência, 6 espanhóis no time titular e 11 no elenco, já tinha 7 estrangeiros. O Valência, meio time já era de estrangeiros. Em 2006, o Barcelona venceu o Arsenal na final com 8 locais e 28 estrangeiros. 10 anos depois da Lei Bosman, a gente já tinha uma final de Liga dos Campeões, 28 jogadores que não eram ou de um país de um time, ou espanhóis, ou ingleses. O Barcelona com 6 espanhóis no elenco e 12 estrangeiros. O Arsenal tinha 2 ingleses no seu elenco. Campbell e o outro eu nem lembro. E 16 estrangeiros. Talvez o Ashley Cole estava no Arsenal, enfim. Pode ser. Podia ser, né? E mais, o Arsenal tinha 3 espanhóis utilizados nessa final e o Barcelona 4. Porque o Arsenal teve o Almunia, o Fábregas e o Reyes, e o Barcelona usou o Vitor Valdez, o Puyol, o Oleguer e o Iniesta. Nesta final, quem mais teve jogadores representados foi o Brasil, com 5 jogadores. Deixa eu ver se eu lembro de cabeça. Do Barcelona, Belletti, Ronaldinho e Deco. Gilberto Silva do Arsenal. Tem mais algum brasileiro que me escapa dessa final, que deve ser do Barcelona, porque era Edmilson. Edmilson. 5 brasileiros, 4 franceses, então em 2006 a gente já teve o Brasil dominando uma final. E aí a gente chega em 2022, a penúltima final, Real Madrid e Liverpool, 13 locais, 33 estrangeiros, aqui já se podia ter 12 jogadores no banco de reservas de cada um, então a gente tem 22 titulares, mais 12 no banco, a gente tem mais de 40 jogadores, nem 1/3 dos jogadores são locais, ou espanhóis ou ingleses. O Real Madrid, 6 espanhóis, 17 estrangeiros, 1/4 do plantel do Real Madrid só formado por espanhóis, e no Liverpool, 7 ingleses, 16 estrangeiros. O Brasil, de novo, o país com mais jogadores utilizados, eram 8, porque o Marcelo não jogou, 7 entraram em campo. Alisson, Fabinho, Firmino do lado do Liverpool, Militão, Casemiro, Vinícius e Rodrigo do lado do Real Madrid. Foi isso que aconteceu, Fred. Por isso, os times europeus são tão bons, porque eles contratam um tanto de brasileiro, um tanto de francês, um tanto de equatoriano, um tanto de argentino, um tanto de tudo. Pois é, a Lei Bosman, ela muda tudo, mas ela muda principalmente dentro do futebol europeu, né? E aí o Brasil vem na esteira disso porque é o principal exportador de talento. Quando a gente olha para os estudos da CIES, que é um observatório do futebol, a cada ano que passa o Brasil está na liderança cada vez mais, isolado do segundo colocado, como jogador. O Brasil, o país que mais exporta jogadores, principalmente para Portugal, mas principalmente para o continente europeu como um todo, né? Portugal é o país que mais exporta jogadores dentro da Europa, mas tem muitos jogadores brasileiros, né? Dentro desse grosso de exportação de Portugal dentro da Europa, ainda é a primeira etapa para os jogadores brasileiros. Então, enfim, o que eu quero dizer com isso é que o Brasil, ele cada vez mais sangrou, né? Veias abertas da América Latina para o futebol europeu, os jogadores saindo cada vez mais cedo. Isso não é novidade, a gente vê nessa final que o Marcelo citou por último, exemplos como Casemiro, Vinícius e Rodrigo e Militão, que saíram muito cedo. O Endrick, daqui a pouco está fazendo parte desse elenco do Real Madrid. E tantos outros que vão saindo cada vez mais cedo. E isso é um caminho praticamente sem volta. A Inglaterra está tentando mudar certas leis internas para proteger os jogadores ingleses. E a gente já vê isso tendo frutos, né? A seleção inglesa está muito boa, está com uma geração que a cada seleção de base que atinge o profissional, a gente vê mais jogadores de qualidade chegando na seleção
da Inglaterra, mas a presença de brasileiros, por exemplo, na Premier League, a cada temporada bate recorde. Então, assim, no fim das contas, os times brasileiros perdem força, né? Quando a Uhum. gente se chega a uma final de Mundial contra um time europeu. Vai chegar ao ponto que a gente vai ter quase que mais brasileiros no time europeu do que no time brasileiro, Sim. porque o time brasileiro também está cheio, algumas vezes, de jogadores de outro país. E a partir de algum tempo também, a gente já tem um outro fenômeno para explicar porque os clubes brasileiros não só já não conseguem competir com europeus, mas também com equipes de outras confederações, né? Nos últimos 10 anos, os sul-americanos só Uhum. chegaram em 5 finais. Em outras 5, o primeiro caso que foi lá o do Mazembe e tal, que todo mundo ficou espantado em 2010 que o Inter caiu. Os Mazembaços começaram a ser cada vez mais constantes. A gente viu o Raja Casablanca eliminar o Atlético do Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, em 2013. E por aí vai. O Flamengo e o Palmeiras, essas potências, caíram recentemente para o Hilal, para o Tigres do México. Então, não só com os europeus a gente não consegue disputar, isso já é um fato, ganhar os últimos 10, os europeus, mas também com equipes de outras confederações. E agora, Fred, chegaram os sauditas, que eu acho que vão Chegaram os estar muito sauditas. motivados para o Mundial, pelo Uhum. status que pode dar a Arábia Saudita e um clube da Arábia Saudita ser o campeão do mundo. Então, talvez o Karim Benzema não trate como o jogo mais importante da história do Karim Benzema, mas a bolada de grana que ele deve receber para ganhar o Mundial de Clubes e para o sport washing funcionar, que um clube saudita seja o campeão do mundo, Fred, motiva qualquer um. Quem é que não se motiva com muito dinheiro de origem duvidosa? E certamente faz parte da engrenagem central do planejamento da temporada desses clubes. Porque, beleza, a Arábia Saudita quer colocar a Liga Saudita entre os campeonatos mais transmitidos no mundo dentro de 10 anos. Cara, mas o atalho para isso está no Mundial de Clubes, né? Se o Al Ahly ou outro clube árabe eliminar o Manchester City, ser campeão, eliminar o Fluminense e ser campeão em cima do Manchester City numa final de Mundial de Clubes, cara, isso aí vai ser notícia no mundo inteiro, né? Isso é você pegar um atalho muito rapidamente. O Fluminense vai pegar numa semifinal de Mundial de Clubes, muito provavelmente, ou o clube do Benzema, ou o clube do Mahrez, é, do Mendy, goleiro campeão da Liga dos Campeões com o Chelsea. O time do Benzema é o time do Kanté, é o time do Fabinho. Então, assim, são equipes com estrelas jamais antes vistas em rivais de semifinais, por mais que equipes também fortes, né? O Casablanca não era um time qualquer, Uhum. mas não eram times de estrelas. Você pode até argumentar que é um time que pode estar desequilibrado aqui e ali e tudo mais. Isso aí eu não estou em disputa. Mas a semifinal, o caldo está um pouco mais grosso e é a tendência, né? Não parece ser um projeto efêmero como foi o projeto chinês. Esse projeto da Arábia Saudita parece ser pelo menos para a próxima década. Então os times brasileiros, mesmo com a mudança de formato do Mundial de Clubes, eles vão ter mais adversários duros para além do futebol europeu. Sim. Fred, por mim, tá tudo contextualizado. Por mim também. Agora vamos para o nosso querido, então, Out of Context. Pode começar por aí, Fred, quero ver. Vamos lá, cara. O meu Out of Context, ele, na verdade, ele é um comentário, uma projeção. Porque Hum. a nossa querida TNT Esportes vai me enviar para o Mundial de Clubes, portanto, para cobrir, quem sabe, uma final entre Fluminense e Manchester City, mas pode ser uma final entre o time do Benzema ou o time do Mahrez, lei do ex, contra o Manchester City. Para esse Mundial da Arábia Saudita, eu vou junto com a minha querida e competente Aline Nastari para fazer esse time da TNT cobrindo o Mundial de Clubes. E vai ser muito interessante poder, portanto, ter a oportunidade de, quem sabe, ver esse Diniz contra Guardiola, entrevistar o Diniz, entrevistar o Guardiola. E essa batalha que eu acho que o futebol se daria muito bem de ter um debate sobre tática, né? De ter um debate sobre o tal aposicional, ou o que eles chamam de relacionismo, né? Assim, o Sim. futebol um pouco mais de relações e tudo mais, contra, entre várias aspas, porque no fim das contas há muito mais em comum do que de diferenças entre Diniz e Guardiola, mas contra um futebol
que bebe e transforma a fonte do jogo de posição. Então, enfim, vai ser uma cobertura interessantíssima. Não está tão fora de contexto assim, Beckler, mas eu acho que dá para escapar com essa. Dá? Dá. Eu vou trazer um caso envolvendo drogas. Opa! Em 1976, Cruzeiro, de tanta gente, jogou contra o Bayern a final do Mundial. O Bayern do Sepp Maier, do Gerd Müller, do Beckenbauer. Eram jogos de ida e volta. O primeiro jogo foi na Alemanha, embaixo de neve. O Bayern fez 1-0 aos 35 do segundo tempo. Diz que o Nelinho colocou a bola embaixo do braço, Fred, e falou, vamos virar. 2 minutos depois, gol dos homens. Falou, vamos para casa, levar o 2-0, ver o que acontece. No Mineirão, depois, uma grande atuação de Sepp Maier, goleiro alemão. Tinha uma mão gigante, dizem. O jogo terminou 0-0. Em 77, o Kaiser, Franz Beckenbauer, deu uma declaração sugerindo que os jogadores do Bayern tinham jogado dopados aquela partida. Uma declaração à revista Stern, dizendo que o Bayern de Munique se dopou. Ele falou para uma revista, não achei a publicação para saber se isso é um mito ou não, mas passando simplesmente aqui, ele teria dito em 1977 à revista Stern que os jogadores do Bayern jogaram dopados. Posteriormente, em 2013, o Beckenbauer, entrevistado, deu outra declaração dizendo que nunca falou, que os jogadores... Na verdade, ele não disse que nunca falou. Ele disse que os jogadores do Bayern nunca se doparam, que isso nunca aconteceu e nada. Mas não existia antidoping num torneio intercontinental como aquele. E existe essa declaração, ou deve existir, sinceramente deve existir, mas pelo menos existe este mito, out of context, de que o Bayern de Munique só conseguiu vencer o Cruzeiro porque eles estavam doidão. Será que o doping foi a tal cachaçinha mineira? Não, cachaçinha mineira não é doping, não. Cachaçinha mineira calma. Ela é um café, né? No fim das contas é um café. É um doping. Exatamente. E outra coisa, é um café que você pode tomar a hora que você acorda, uma cachaçinha só para começar o dia. Então, exatamente. Não é considerado doping, não. Espanta a gripe. Espanta a gripe. Espanta muita coisa. Espanta a noção, espanta a vergonha. Espanta a família. Espanta a família, dependendo do quanto que você tomar. Se você for desse que toma no café da manhã, sua família fica preocupada, vai longe. Enfim. Esse foi o Out of Context. Agora vamos para o resumo. Fred Caldeira, falamos sobre a dominância europeia no Mundial de Clubes, que de 95 para cá, após Lei Bosman, é muito evidente. Até então, os sul-americanos tinham vantagem sobre os europeus, e desde então os europeus têm amplíssima vantagem, 23-6, sobre os sul-americanos. A partir do momento que os europeus puderam contar com muitos sul-americanos, e também africanos, asiáticos e de outros países, a partir do momento que deixou de ser uma disputa a Juventus da Itália contra o São Paulo do Brasil, e que virou uma disputa da Juventus do mundo contra o São Paulo do Brasil, os europeus se deram muito bem, e é por isso, na minha opinião, que os europeus têm tanta vantagem no Mundial de Clubes sobre os brasileiros. E aí tem duas reflexões que a gente pode fazer dentro do resumo, que é, primeiro, o quanto que é ruim para a Libertadores que o Brasil tenha tanta dominância, né? Se a gente fala da dominância da Europa no Mundial de Clubes, também temos que falar da dominância do Brasil na Libertadores. Não é bom para um torneio continental se só um país ganha esse torneio continental. Se a Champions, porventura, virar um clube da Premier League, isso é muito ruim para a Liga dos Campeões. Por mais que o dinheiro sugira que isso possa acontecer, a gente tem gigantes espalhados por outros países da Liga dos Campeões que fazem parte de um bloco de resistência, né? Dentro da América do Sul, nem River nem Boca estão conseguindo segurar essa dominância brasileira. É um problema que a Libertadores tem que resolver. Outra questão é, a partir do momento que a gente, enquanto futebol brasileiro, não consegue nem chegar perto, e aí tem que ver como é que vai ser nesse novo formato do Mundial, desse título, eu tenho minhas dúvidas se esse título ele vai passar a ser um título menos cobiçado do que a Libertadores, né? Porque não vai fazer nem parte da realidade. Acho que antes o barato era primeiro conquistamos o continente e depois tentamos conquistar o mundo. Agora é meio que, conquistar o continente já está mais próximo da realidade do Brasil, mas o mundo está
mais longe do que nunca. Então, que isso vire apenas um torneio em que a gente tem 1% de chance, né? Então, eu não sei até que ponto isso vai inverter um pouco a ordem para valorizar um pouco mais a Libertadores, enquanto o Mundial vai ser algo meio que impossível, não sei. Ganhar a Libertadores ficou fácil, ganhar o Mundial ficou impossível, ou seja, o título que vale mesmo é a Série B. E o Campeonato Estadual? Meu povo, esse foi Fred Beckler Explicam dessa semana, falando sobre Mundial de Clubes e a não alternância mais no poder da competição de clubes mundial. Daqui a pouco terá um novo Mundial e vamos ver o que acontece. A tendência é que ainda mais europeus sobrem. Fred Caldeira, um abraço para você, hein? Vencemos mais um. Até a semana que vem. Até a semana que vem, meu querido Marcelo Beckler. Até o próximo programa. E vamos que vamos.